Muito boa tarde, Brasil. Fala de política hoje, mas vamos dar uma mergulhada aí nessa história do tal de fake news. Notícias falsas. É o que não falta. Eu, desde o comecinho da minha carreira em rádio, televisão, elas acontecem, mas não acontecem como ultimamente, né? Nós estamos vendo aí uma verdadeira epidemia de notícias falsas. Mais do que isso, uma verdadeira fábrica de notícias falsas. E no momento em que se aproximam as eleições de 2018, nós estamos sentindo que tem gente se preparando só para isso. É triste, mas é verdade. E não vai faltar informação nesse sentido. O governo está correndo atrás, com certeza. O Tribunal Superior Eleitoral está prestando uma atenção danada nesse sentido, recebendo inclusive o pessoal do FBI. Isso aconteceu na segunda-feira. Eu mostro daqui a pouquinho para você um pouquinho dessa vinda aí do diretor do FBI, para falar exatamente desse assunto. Agora, os candidatos também estão preocupados, porque esta será a eleição das redes sociais, na palma da mão. O que chegar está chegado e você não vai saber separar de imediato o que é falso e o que é verdadeiro. E aí tem que se tomar um cuidado danado. Estou recebendo um expert no assunto, né? Posso dizer assim, né? E vamos tentar mergulhar um pouquinho nesse tal de fake news. Estou recebendo o Marcelo Vitorino, consultor de comunicação, marketing e gestão de crise digital. Barbaridade, mano, velho. Tem que ter tudo isso. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Boa tarde, viu, querido? Boa tarde. Tem que ter tudo isso. É porque é uma guerra. A gente não está diante de uma brincadeira de meia dúzia de garotos num porão de algum lugar, não. A gente está diante de uma guerra que pode ser uma ameaça a uma democracia de um país que tem R$1 trilhão de orçamento por ano. Então, o que a gente vai escolher em outubro, em setembro e outubro, é quem é o dono do cofre, ou seja, quem é a pessoa que vai gastar R$1 trilhão, né? Porque é diferente de uma empresa que tem R$1 trilhão, ela gasta menos. É verdade. Nós não, nós gastamos R$1 trilhão. Então, e quando R$1 trilhão não dá, eles inventam um jeito de gastar mais R$1 trilhão. Aí você pode contribuir com mais um pouquinho, um imposto aqui, um imposto ali, uma gasolina quase R$5. Verdade. É por isso que quem trabalha 5 meses no ano só para pagar imposto, né? Aí, o Rócio já apareceu, né? Eu não ia tratar desse assunto aqui sem trazer o cientista político da minha confiança, Rócio Barreto, né? Professor Rócio, seja bem-vindo. Obrigado, Celso. É um prazer enorme estar aqui com o Marcelo, com a vocês de casa. É um prazer enorme poder contribuir para esse debate que é cada dia mais maravilhoso, a gente entrar no mundo da política e, como disse o Celso, a gente vai falar do fake news, saber também se foi o fake news que garantiu a eleição do Trump e também saber se o que pode interferir nas eleições daqui. Como o Marcelo falou, pode interferir tanto no sistema quanto diretamente nas eleições. E então o bate-papo vai ser em relação a isso e também vamos falar um pouco sobre a conjuntura política nacional, que a cada dia acontece alguma coisa que nos deixa um pouco mais abalados. Vamos colocar essa matéria da visita. O diretor... Meu Deus... Diretor de combate a crimes cibernéticos do FBI, né? Coloca aí, por favor. A do FBI no combate às chamadas fake news no processo eleitoral americano foram apresentadas ao Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira. A comitiva norte-americana foi liderada pelo diretor da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, Howard Marshall. Durante o encontro, representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos falaram sobre as opções legais usadas para combater os crimes cibernéticos, especialmente a distribuição em larga escala de conteúdos maliciosos como notícias falsas. Os conhecimentos compartilhados irão auxiliar no trabalho da Força Tarefa de Inteligência e de Ação anunciada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, para cuidar do assunto, respeitada a liberdade de expressão e de informação dos eleitores. Não. Ai, meu Deus do céu, né? Olha, a história do fake news surgiu exatamente nas últimas eleições norte-americanas.
né? Eu ouvi, e talvez apareça numa outra matéria, né? É que a gente vai lendo e guardando aqui na cuca, né? 40 e poucas notícias que surgiram nos Estados Unidos, né? E que eles partiram para a premissa, né? E mais de 20 foram realmente constatadas que eram notícias falsas. Verdade. E mais do que isso, a matéria que eu li ou ouvi dizia exatamente o seguinte: elas tiveram muito mais influência junto ao eleitor norte-americano do que as verdadeiras. É triste. Por que isso acontece? Isso acontece, Celso, porque é muito mais fácil você arrumar um consenso diante de uma notícia ruim do que de uma notícia boa. Então, se eu falar agora que determinado político foi preso, todos no estúdio, todos estão em casa, vão falar, deve ter sido. Se eu falar, determinado político acabou de fazer uma doação, doou todo o seu dinheiro para alguém, a tendência é que haja divergência. Verdade. Então, a notícia, né, a notícia falsa geralmente é negativa, raramente a notícia falsa é positiva. Com certeza. E o ser humano, ele tende a formar grupo e dar credibilidade diante de uma notícia negativa. É por isso que elas têm tanta propagação. É da natureza do ser humano entender o negativo como real. Você pega, por exemplo, né, eu tenho mania de ler no site da UOL, né? Eles colocam as notícias, quase sempre tudo da Folha de São Paulo, né? E aí, chega no finalzinho do site, eles colocam as mais lidas. Amigo, as 5 mais lidas. Só coisa ruim. As 5 porcarias que eles colocaram lá, que as notícias boas nunca aparecem naquelas 5. É impressionante. Ou é notícia, como diz o outro, matando o Lula, arrebentando com o Temer. Exato. Ou, como diz o outro, Big Brother Brasil, ou, sabe? Hoje, por exemplo, você viu a questão hoje, por exemplo, Gedel, mostrando a mãe de um cantor famoso aí, ó. Né? Mas que a senhora com uns 42 anos está mais enxuta do que o próprio filho, entendeu? Né? Então, são essas notícias. Então, é de ontem impressionante. para hoje, você viu a questão do Gedel. Aquela de que o Gedel ia abrir o bico, ia denunciar, e todo mundo postando aquilo ali, repercutindo, compartilhando, como se fosse realmente o Gedel Vieira Lima falando ali aquele assunto. Mas não era uma pessoa parecida com o Gedel, queria ganhar os 15 Você citou o Gedel, que é um caso mais imediato, né? Há quanto tempo a gente ouvia dizer que o Cunha ia botar a boca no trombone? Exatamente. O Zé Dirceu? Não é mesmo? O Zé. Poxa, passou, você não viu o Zé Dirceu falar Sim. É impressionante. Mas as pessoas, elas já esperam a notícia negativa. Então, isso acaba gerando mais notícia negativa. No caso do Trump, até que foi citado aqui, você tem 2 tipos de situação. A primeira é aquele grupo de macedônios que eles foram promovendo fake news, mas não para mexer na eleição norte-americana. O objetivo não era mexer na eleição. É que eles perceberam que notícias a respeito do Trump, as pessoas clicavam mais. Então, eles colocaram publicidade em sites e faziam notícias do Trump. Eles não estavam interessados com a eleição, entendeu? Entendi. Então, a garotada da Macedônia não era para balançar a eleição. Já a influência que tem dos russos, não. Aí é uma fake news para favorecer o Trump. São coisas diferentes. Uma é guerrilha porque ele quer mexer numa eleição e a outra parte porque ele quer ganhar dinheiro com isso. Hoje no Brasil, você diria que já existem, vamos dizer, um movimento quando começar a aparecer os pré-candidatos, também começa a aparecer o desejo de derrubá-los antes de que realmente eles aconteçam. Até porque é mais barato, né? O Bolsonaro já apanhou, né? O Alckmin vive apanhando, Ciro Gomes vive apanhando, né? E outros nomes mais aí. É baseado nisso daí que você está falando, que quando começar realmente a destruir aquela campanha negativa de desgaste, é que o Bolsonaro vai começar a cair. Ele não tem sustentabilidade nem partidária, nem pessoal, para sustentar uma candidatura e uma pancada. Eu costumo fazer uma comparação dele com a Rosiana Sarney. A Rosiana Sarney falou que era candidata. Em menos de 10 dias. Explodiu na época, né? Quando ela disse isso. Exatamente, ela estava bem nas pesquisas. Verdade. Em menos de 10 dias, eliminaram a Rosiana Sarney, que ela, por ela mesma, ela desistiu.
mostrou aquela pilha de dinheiro dela, do marido, não sei o quê, e toda, massificamente, a imprensa ficava o tempo todo, massificamente, para destruir a Rosiana Sarney. E com o Bolsonaro pode acontecer algo semelhante. Mas aí tem uma outra questão, tá vendo? Naquele caso da Rosiana Sarney, a pilha de dinheiro realmente estava Existia. no comitê dela. Se era dela ou se foi colocado lá. Né? Para quem acha 40 milhões num apartamentozinho... O que era 1 milhão ali? 1 milhão e nada é a mesma porcaria. 1 milhão e pouco, exatamente. Então, fez questão de mostrar a quantidade para derrubar. Mas isso foi algo que existia no momento. Era o que existia. O caso do Bolsonaro, com o que ele vai sofrer? O Bolsonaro vai sofrer com a internet. Vai sofrer com a declaração que ele deu no passado. Homofóbica. Com a declaração falando que ele ia fechar o Congresso. Ele deu essa declaração, tem um vídeo. É verdade. Tem declaração, tem vários tipos de declaração dele que são terríveis. Então, são e estão guardando falsas. Isso para um momento oportuno, né? Que na hora do embate mesmo. Né? Quando eu fiz a campanha do Crivella, na última semana, ou seja, faltando 7 dias para a eleição, a capa da Veja vem com ele preso. Vem com ele preso, estava lá. A foto dele de perfil, com a número, tudo. Eu lembro disso. Então, foi verdade. Quando ele era mais novo, ele foi parar numa delegacia e o delegado mandou fichar ele. Então, foi verdade. Só que, ou seja, não é uma fake news. Aí é uma notícia que está sendo trazida de outra forma para prejudicar uma eleição. Seria você e para o povo que só gosta de ver foto, né? Isso. É você potencializar uma fraqueza. Ali, e essa potencialização dessas fraquezas, em cima dele, vai ser unânime. Porque ele não faz parte de um grupo. O que salvou ali, naquele momento... Por que o Crivella não perdeu? Ele não perdeu um ponto. Como é que você não perde um ponto estando preso na capa da Veja? Ele não perdeu porque você tem uma militância. A gente treinou a militância dele. Quando veio a história da capa, ele gravou um vídeo e a militância esparramou o vídeo em que ele explicava a situação. Caso contrário, ele com certeza poderia ter uma votação muito menor. Ele só não teve uma boa assessoria, ou pelo menos não prestou atenção, agora no caso do Rio de Janeiro, né, mano, velho? Em pleno carnaval, ele foi, como diz o outro, ver a área de segurança de outros países, né? Do nada surgiu isso aí, né? Porque quando existe de verdade, você fica sabendo com 30 dias de antecedência. Meu Deus, ele tropeçou ali, não tropeçou? É uma questão que, assim, você tem decisões do gestor. O gestor decidiu que era melhor para ele cuidar de uma outra área naquele momento. Mas tem que ver, às vezes, como é que a população entende isso. Creio que para o público principal dele, aquele público que é o de raiz dele, que o elegeu... Que não o abandona. Que não o abandona jamais. São os irmãos na fé. Talvez, acredito que aquela posição tenha sido uma posição positiva. Eu não sei porque eu não vi pesquisa. A gente tem que ver depois a pesquisa. Certo. O corte de verba no carnaval, por exemplo. Muita gente chiou. 80% da população aprovou. Como é que a gente explica um negócio desse? Não explica, né? A população, e dos 80% que aprovou, 60% queria que tirasse mais. Caramba, mano, velho. Rapaz, olha, a fábrica de notícia é um negócio impressionante. Porque dinheiro de carnaval está misturado com dinheiro que vem não sei de onde. Então, exatamente. O poder público botar o dinheiro no carnaval certeza. é uma questão que é dolorida para o contribuinte também. E também com certeza. Não há parâmetros para a gente poder comparar o que é faltar um medicamento num hospital. É você apresentar um ônibus em más condições para as pessoas poderem se locomover e você investir dinheiro público no carnaval. Tá certo que é um investimento que para toda a sociedade, um investimento internacional, vem muita gente fora, vai gastar ali, vai aumentar os impostos. Mas não, as pessoas não querem isso. Mas aqui também no Distrito Federal foi do mesmo jeito. A gente tem o futebol. O futebol não recebe dinheiro público, paga imposto. A torcida é que banca aquele negócio, mais a publicidade, mais a televisão. Então, assim, é um espetáculo. A gente não deixou de ter futebol, não. Verdade. Então, peraí, por que o governo tem que dar dinheiro? Mas isso aí, a gente vai fugir da pauta de hoje. Não, fugir da pauta. Vamos continuar um pouquinho no fake news. Depois nós não podemos falar da questão. Nós temos que mergulhar na área política também. Nós temos que falar um pouquinho do Lula. De fake news tem muita coisa. Nós temos que falar um pouquinho do Temer, né? Está sobrando um pouquinho para ele agora no momento, e aí fica aquele pega para capar, rapaz, olha, né? Entre ele e o ministro do Supremo, não é mesmo? Não, porque você pegou o que estava escondido aqui, não, estava exposto, meu Deus do céu. Uma matéria boa da TVT,
né? Falando exatamente sobre o fake news. E eles começam exatamente com algumas notícias que surgiram durante as eleições norte-americanas. Até o coitado do Papa entrou na história, mano, velho. Coloca essa matéria aí. WikiLeaks confirma a venda de armas ao Estado Islâmico por Hillary Clinton. MBL é o maior difusor de notícias falsas, conclui pesquisa da USP. Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald Trump. O que existe de comum entre essas manchetes é a mentira. Conhecida em inglês como fake news, as notícias falsas sempre existiram nos meios de comunicação, mas se multiplicaram com a popularização da internet. As informações mentirosas ajudaram na eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para as eleições de 2018 no Brasil, a difusão das fake news, aliada à falta de transparência de como elas são impulsionadas na internet, preocupam especialistas em comunicação. O mecanismo de impulsionamento, de patrocínio, de postagens, seja de notícias falsas ou não falsas, o poder econômico agindo nessas plataformas de disseminação de conteúdos pode ter influenciado a eleição dos Estados Unidos. Então, qual é o que deve ser feito? O que deve ser feito é exigir dessas plataformas transparência nos critérios e nos valores que são utilizados para impulsionar postagens. Para a jornalista Renata Miele, é importante combater as notícias falsas, mas ela questiona quem determinará o que é ou não uma boa informação. O receio de Renata é que essa triagem intencional possa prejudicar as mídias alternativas e progressistas e beneficiar a imprensa tradicional. Quais foram alguns dos critérios adotados pelo Google, por exemplo? Bom, notícias produzidas por grandes meios de comunicação já não caem na classificação de fake news. Bom, então se é a Folha de São Paulo, se é o Globo, se é o Estadão, só porque é um grande veículo de mídia, então não é fake news? E os sites da mídia alternativa que fazem a luta de uma sociedade mais democrática sumiram das primeiras buscas do Google, desapareceram. O cientista da computação Márcio Moreto afirma que por trás das fake news estão os interesses políticos, mas também os econômicos, que podem se dar por duas formas: na produção das páginas de notícias falsas e na busca de visualizações dessas páginas, o que gera remuneração. Você tem um reforço positivo para aquelas matérias que são sensacionalistas ou que atacam o polo adversário, porque esse é o jogo que está colocado, de que as pessoas do tipo esses sites vão ter mais visualizações. Então tem um incentivo econômico. O fato dos sites terem mais visualizações, eles revertem isso de alguma forma em o que eles chamam de clickbait, né? Os cliques que acabam revertendo dinheiro. Muitas das falsas informações são compartilhadas através do Facebook, que está tentando modos de bloquear as fake news. Mas, segundo especialistas, é problemático deixar na mão de uma só empresa o fluxo de informações que podemos ou não ler. Você está concentrando o poder do que pode ser dito e o que não pode ser num grupo muito pequeno, no caso são os administradores, os engenheiros do Facebook. Então a gente tem uma linha muito tênue entre preservar a esfera pública e você criar uma espécie de uma censura digital algorítmica. A jornalista acredita que focar a discussão especialmente sobre as fake news é um erro, pois sob o pretexto de combater as informações mentirosas, pode estar em jogo a liberdade de expressão e a democratização da comunicação. Esse debate vai nos levar necessariamente, se não tomarmos cuidado de como ele será encaminhado, a um modelo de censura prévia, de censura nas plataformas, que pode causar um estrago ainda maior para a democracia. A Miele lembrou um negócio ali que ela falou, por exemplo, da grande mídia, né? Vamos dizer, a Folha de São Paulo, o Correio Brasiliense, o Estadão, o Globo, né? E outros grandes jornais aí que nós temos no país inteiro, né? Eles nem sequer são vigiados. É porque eles realmente não praticam, mas quando você vê, por exemplo, uma informação como a do Noblar, por exemplo, o Temer vai renunciar. Como é que a gente explica um negócio desse? Então, é fake news ou o quê? Assim, eu já fiz algumas apurações. Como nos últimos anos para cá, todas as redações vêm perdendo jornalistas, porque o valor da publicidade da mídia tradicional vem caindo, a audiência da televisão vem caindo, a tiragem de jornal vem caindo. Vem caindo. Então você está reduzindo o número de profissionais. Não tem outro jeito. Você já não tem mais tempo para checar a informação.
Verdade. Aí você tem um concorrente que são os portais digitais, que lançam uma notícia uma atrás da Uma outra. atrás da outra. E virou Ctrl-C, Ctrl-V, mano, Exatamente. velho. Antigamente você tinha num jornal, no Globo, no Correio, você tinha 24 horas para apurar uma notícia. Verdade. Hoje você tem Você não 2 tem. horas E olha lá, hein? com o estagiário, aquele jornalista mais robusto, que tinha o faro, ele já perdeu, né? Ele já saiu da redação, eles foram aposentados das redações. Verdade. Então, você perdeu ali o crivo. Por isso que sai a barriga. No caso, barriga é o jargão que a gente usa na comunicação. Verdade. Né? Quando alguém faz uma coisa como a do Noblar. Temer vai renunciar. Aí não renuncia. Então, não é um ato de fake news. Por que não é fake news? A notícia chega geralmente pra gente e se você não dá uma checada, você come uma barriga dessa. A diferença deste caso para a fake news é que a fake news ela é feita com o intuito de enganar. É diferente. A mídia ela O pode... Papa apoia Trump. O Papa apoia Trump. Aí ela foi feita com esse intuito, é o desejo de enganar, de levar o outro ao erro. No caso do Noblar, como você citou, Celso, eu acho que ele não quis enganar, eu acho que ele foi enganado. Sim, com certeza. E aquilo com certeza. pesa, né? Não, Um para o nome jornalístico que eu disse, né? E continua sendo um grande nome, né? A gente também tem que separar. Não vai ser uma leve barrigada também que vai destruir. Não vai. Muito pelo contrário. Tudo bem que continua fazendo estrago no meio político ainda. Foi uma barriga que o presidente ia renunciar. É uma barrigona, né? Barrigaça. É um remomo de barriga ali. Mas vai que ele ouviu do presidente que ele iria renunciar? é importante a gente só separar uma coisa. Presta bem atenção. Às vezes você ouve aquilo que o cara não quer fazer na vida. Exatamente. Você está injuriado, eu ia falar quase outra coisa, né? Veio na ponta, né? Meu Deus, eu preciso me converter. Tu vem injuriado e aí você, pô, vou largar esta... Você entendeu? E aí você ouve, coloca, poxa, o apresentador do Diário Brasil vai largar né, a TV Gênesis na mão. O professor Rossi diz que não vai mais dar aula para ninguém. Não é mesmo? Olha, é importante a gente separar também o que o Trump está chamando de fake news e o que é fake news. Para o Trump, tudo que é contra o governo é fake news. Para ele, na cabeça dele. Então, o termo que ele está usando é fake news. É verdade. Mas esse não é o que a gente usa aqui. Então, só para separar... O que é fake news, afinal de contas? Então, fake news, ele é uma notícia falsa produzida com o intuito de levar o outro ao erro para um objetivo específico. Por exemplo, numa campanha política. Por que você faz uma fake news? Por que um guerrilheiro trabalha na fake news? Ele quer tirar voto de alguém? Esse é o erro mais comum. Ele não quer tirar voto de alguém, não. Ele quer que este político que foi atacado, ao invés de fazer campanha, use o tempo dele na mídia para se defender daquele boato. Que é o pior negócio do mundo, né? É o pior, porque você falando... está alimentando, você quando vê uma resposta, né? Eu não falei isso, aí você não está sabendo nem que ele disse que não falou, mas que você vai correr atrás, vai. Pois e com a facilidade hoje da palma da mão... Então, qual que é o único fator dentro de uma campanha política que ele é imutável? É o tempo. Nada é imutável no seu tempo. O tempo porque você tem uma data para a eleição terminar. Você muda o dinheiro, muda a equipe, muda a vice, você muda até o candidato, mas o tempo não. Então, o fator mais importante numa eleição trata-se de tempo. Então, é muito comum falar, se tivesse mais 2 dias ele tinha ganhado a eleição. Não é? Isso é super comum. Muito. Então, o objetivo da fake news num processo eleitoral é tomar o ativo principal, que é o tempo. Rapaz, nós vamos ter uma meia dúzia de candidatos, pelo menos. Só que se a gente for lembrar de nome aqui, pelo menos uma meia dúzia, a gente vai até mais um pouquinho, né? Você pega essa última pesquisa agora da MDA, citam lá vários nomes, né? Acho que chega a uns 8 ou 10. Quer ver? Esse ano será terrível. É isso mesmo, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candidatos citados pela MDA. No mínimo. Né? No mínimo, né? Não, colocados aqui, já são praticamente candidatos acertados nesse momento, né? E aí, tem candidato com menos de 1%. Sim. Você pega, por exemplo, a Manu, por exemplo, Manuela Dávila está com 0,7%, o próprio Rodrigo Maia está com 0,6% nessa pesquisa, o Temer, 0,9%, Collor, que já passou pela presidência da República, é senador da República, né? 1,2%. E aí vem os melhor classificadinhos, né?
o Lula com 33,4%, Bolsonaro 16,8%, Marina 7,8%, Alckmin 6,4%, Ciro Gomes 4,3%. E mais abaixo um tiquinho, o Álvaro Dias com 3,3%. Celso, agora... Como é que muda isso? Esses aí que têm um maior percentual são pessoas que já estão um pouco mais conhecidas. Você vê o Collor, foi presidente da República. Sim, sofreu claro. aquela está governador de São Paulo. Exatamente. Você vê a Manuela, o cargo maior que ela... concorreu Deputada. foi no Rio Grande do Sul. E ela concorreu ao governo no Rio Grande do Sul. Exatamente. Foi aquela questão de que o pessoal atribuía a Manuela a questão criança dela, que era muito jovem. Aí ela começou a postar a Manuela 30, Verdade. dizendo que ela já tinha um amadurecimento que dava condições dela concorrer. E nisso daí, os candidatos vai ganhando nome, postura, vai ganhando um conhecimento a nível nacional. Porque o Brasil, existem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Tem lugar que as pessoas sequer sabem o que é isso aí, né? E quem é. Exatamente. Não, se você for lembrar, por exemplo, a primeira eleição do Lula, eu não me lembro de números. Mas não foram lá contemplativas, né? Exatamente. É verdade que o PT já começava a fazer graça. O PT tinha sempre teve uma grande equipe de comunicação. Isso, Lula foi eleito candidato a deputado da Constituinte. Em 89 ele já... Naquela campanha do Lula presidente, a primeira que ele perdeu 4. Você vê, o Lula é um cara que ele ganhou pela experiência. Depois de perder 4 eleições. Verdade. A primeira que ele perdeu foi para o Collor, né? Então, o Collor foi para o segundo turno com algo próximo de 19% dos votos. O Lula foi com algo próximo de 16%. Mas ele ficou muito próximo. A diferença do Lula para o terceiro colocado, que era o Brizola, foi de 500 mil votos. Para uma nação inteira. Para uma nação não é nada. 500 mil votos não é nada. Era um estalo, Brizola tinha ido para o segundo turno no lugar do Lula. E esse ano a tendência é que aconteça algo muito similar. Você pegaria vamos citar um nome já conhecido no Brasil, que está sendo, vamos dizer, né, foco de notícia nos últimos tempos agora, que é o Rodrigo Maia, né? Ele cresceu, se pegar, vamos dizer, um ano atrás, quem é que diria que Rodrigo Maia seria candidato, né, à presidência da República ou proporia o seu nome para tal? E ele parece que está fechado agora, que vai seguir em frente mesmo. Olha, né? Dá para fazer com ele o que aconteceu com o Collor lá atrás? Não quero que ele seja... Não é para ser impeachmentado, não. Não, é para crescer na mídia. Crescer no número de eleitores. Dá para fazer assim. O Rodrigo Maia, eu tive com ele hoje de manhã. Aí eu olhei no olho dele e perguntei, você é candidato? Aí ele olhou e falou... Ou está fazendo de para ganhar. Então, assim, quando você tem uma postura de um candidato que é para ganhar, ele cresce. Ele não está fazendo número. Então, provavelmente, o Maia, ele deve... Se ele não ganhar, ele embola. Porque ele pode não ter, às vezes, a carisma de um candidato popular. Eu acho muito difícil. Essas coisas você não fabrica. O candidato é o que é. O Geraldo Alckmin é o que ele é. Não adianta você querer fazer dele... o mais simpático dos candidatos. Não tem como. Quando ele sorria, assim, fica até estranho, né, vindo dele. Então, e ele não deixou de ganhar a eleição. Pelo contrário, foi reeleito, sobretudo, então, passou por prefeitura, passou por governo. O Geraldo Alckmin é um cantor. E com uma boa avaliação, quer dizer, não é um daqueles que fica, por exemplo, com 70% aí do povo contra ele, né? Pelos candidatos que até agora se expuseram na mídia, está exposto nas pesquisas, eu creio que vai para o segundo turno um de centro-esquerda e um de centro-direita. Pode ser? O extremamente esquerda ou extremamente direita, esses candidatos não vão evoluir. Pelo contrário, a tendência deles os votos deles migrarem para um centro-esquerda e um centro-direita. Pode ser o Alckmin, pode ser o Rodrigo Maia, pode ser o Ciro Gomes. A pesquisa MDA coloca, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro, primeiro e segundo local, num segundo turno. Venceria o Lula. Sabe o que é, depois pega sem Lula. Bolsonaro praticamente venceria os candidatos, esses outros 8 candidatos que estão expostos. Mas o cenário aqui, hoje, tirando o Lula. O cenário hoje... Não, é lógico que tudo daqui para outubro, amigo. Como eu falei com você, Celso, dá para a gente fazer uma avaliação de cenário a partir do dia 7 de abril.
A partir do dia 7 de abril dá para a gente falar, esse candidato tem mais chance, esse tem mais chance. Verdade. Esse não vai... Cai uma chuvinha a mais agora em março e abril e bota a represa do Descoberto com 80%, 90% de água, né? E você vai ver, por exemplo, o Rodrigo Hollenberg, queiram ou não, eu sei que a grande maioria continua batendo nele e a rejeição ainda está muito grande, mas ele vai crescer nas pesquisas. Vai crescer. E o, Não é mesmo? E o tropeço da oposição também, a oposição tem tropeçado bastante, não tem dialogado, e isso daí só favorece eu tive com o Hollenberg anteontem. Hollenberg é um excelente candidato. É um excelente candidato. Por quê? Você não tem ato de corrupção no governo dele. Você não tem grandes trapalhadas. E eu brinco, eu até falei isso com ele. Falei, olha, eu nunca vi alguém ter tanta sorte de campeão quanto você. Porque cair aquele pedaço da ponte. Não pegar ninguém embaixo, não pegar ninguém em cima. Num lugar onde fica cheio de gente ali. Olha, nem goleiro... Os vendedores de balinha ali, tudo debaixo daquele viaduto. Eu acho Rapaz, ninguém. Nem goleiro de seleção tem uma sorte como a desse cidadão. Verdade. Aquilo ali, eu falei, olha, eu não sei se você vai ganhar ou não. Mas só por aquele episódio, eu acho que você já tem um passo. Vai depender muito dos outros candidatos, né? Vai depender. Estão embolados aí, não chegam a conclusão nenhuma. Eles que eram para fazer uma grande chapa de direita ou centro-direita, cada um está saindo candidato por conta própria. Só faz favorecer, essa fragmentação. porque ele é o candidato natural. Também, não é por nada, mas assim, o Geoffran, eu admiro como político, mas ser governador exige um pouco mais. O Geoffran, ele tem bastante experiência. Mas precisa ter um pouco mais também de força, não é só experiência. Então, ali, o ideal, vendo como quem está do lado de cá, quem faz campanha, eu, se fosse o Geoffran, saía Senado do Hollenberg. Seria a minha colocação. Se ele fosse meu cliente. Sim. Eu falaria, saia Senado do Hollenberg. Rapaz, você está reelegendo o Hollenberg, tá? Não estou reelegendo o Hollenberg. Ele deve reeleger ele mesmo. Porque não tem como. São 3 anos em que o governo não fez propaganda do que deveria ter feito. Eu vejo isso em outros lugares. Ele quebrou a cara completamente, até que chamou o Paulinho, né? Chamou o Paulo Fona e aí ganhou... Paulo Fona é um grande profissional. Um comunicador nato, né? E aí a coisa começou a acontecer. Foi onde cresceu um pouquinho, né? A aceitação e diminuiu um tiquinho a rejeição. Você passou 3 anos sem informar e assim, o tipo de gestão dele é como a gestão do Alckmin. O Alckmin não é um cara de grandes realizações, ele é um cara que faz primeiro as contas em dia, depois a realização. Então, ele tem que mostrar algo. Ele mostra só a maturidade, os pés. Se reelege se até junho ele mostrar. Você falou uma coisa importante demais aí, é quando o cara não tem nada contra ele, né? Você pega, por exemplo, o Temer deu uma melhoradinha, segundo essa mesma pesquisa da MDA, né? Que é uma pesquisa séria, viu? Pode ter certeza disso. Tem uma Confederação Nacional das Indústrias atrás disso, não vai querer jogar de bandido nessa brincadeira. A gente pode até não acreditar amplamente em pesquisas, mas que elas trazem mais ou menos um retrato dos acontecimentos. Aí você pega o Temer, por exemplo, pega esse vídeo número 2 aí, né? E quando fala que melhorou um tiquinho, mas é um tiquinho de nada mesmo, quer ver? Coloca aí, por favor. 4%, um pouquinho mais de 4%, acreditam que o governo do Michel Temer é bom ou ótimo. Na pesquisa que foi feita em setembro do ano passado, esse percentual era de pouco mais de 3%. Que acham que o governo é ruim ou péssimo, caiu de 75% para 73%. Os que acham o governo regular, na pesquisa anterior, 18%, agora 20,3%. E quem não soube responder, passou de 3% em setembro para 2,1% agora em março. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 137 municípios entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Vamos pegar no número maior, né? Quem tinha uma rejeição de 75 cai para 73, quase 1 milhão que a Rosiana Sarney achou no escritório dela lá, perto dos bilhões que se come por aí. É muito difícil, né? É complicado, né? O Temer teria condições de ser um candidato hoje? Não, ele pensa nisso, seriamente. O Planalto quer porque quer. Porque assim, não tem há trabalhado para isso. Se não há um outro candidato que defenda o legado, então ele mesmo tem que assumir essa defesa. A lógica é de usar esse tempo de campanha para tirar um pouco do peso que ele carregou. E não é fácil. Mas eu não acredito que ele chegue com muita sorte, mas muita sorte de verdade. Ele talvez chegue a 7% dos votos. Mas estou falando muita sorte.
Então, teria que acontecer muita coisa boa para melhorar essa... Separa a informação assim, em duas pilhas. Na pilha direita, o que é provável, na pilha esquerda, o que é improvável. O Temer ser candidato é o topo da pilha esquerda. Quem é o topo da outra pilha? Olha, você já teve aí, analisando o cenário político de hoje, batendo a foto de agora. A tendência maior, se nada acontecer, seria Ciro Gomes e Bolsonaro disputando um segundo turno por causa da pulverização do meio. Hoje você tem um meio pulverizado. Aí fica Alckmin 8, aí Meirelles 7, Temer 6. Quando você pulveriza o meio, sobem as pontas. Mas eu acredito que muito em breve essa conta mude. Política é aquele negócio, é que nem nuvem, né? Você olha está de um jeito, olha de novo está de outro. Então acho que o candidato do meio vai sair. E aí vai disputar ele e Ciro, provavelmente. É exatamente porque isso que eu falei. Ciro condensa os votos da esquerda. Na minha visão hoje, diga aí, Rossi. a minha visão hoje é que é um centro-esquerda e um centro-direita. Os extremistas, seja ele de direita ou de esquerda... Ou seja, Boulos e Bolsonaro... Exatamente. Esses aí vão se autodestruir. Eles mesmos não têm condições de levar. Você não corre o risco de tropeçar na língua, não? Não. E eu te chamar aqui depois da eleição e falar assim, olha, me dá a gravação aí do programa que o Rossi... Hein? Você não corre o risco, não? Não, Celso. Eu vou lhe falar uma coisa. Você acerta tudo. Há muito tempo atrás você disse que essas porcariadas todas iam acontecer e aconteceram. Mas atrás estava eu aqui com mais outro cientista político. Aí foi quando o juiz Sérgio Moro liberou aquela gravação do Lula e a Dilma. Aí ele, tchau, querida. Me lembro, Aí eu falei, o juiz Sérgio Moro cometeu um dos maiores equívocos da vida dele. Aí você perguntou para o outro cientista político, você também concorda? Não, concordo não. Ele estava certo em liberar. Eu falei, ele não estava certo, ele cometeu o maior equívoco. Depois de 6 meses, o juiz Sérgio Moro estava nos Estados Unidos e numa palestra nos Estados Unidos, ele falou para as pessoas que estavam presentes, ao liberar aquela gravação, eu cometi um dos maiores equívocos da minha vida. Falou com essas mesmas palavras. Então, eu posso afirmar hoje que um candidato, seja ele extrema direita ou extrema esquerda, não terá condições de chegar ao segundo turno. Os votos dele vai ser pulverizado para o meio. Hoje, possivelmente, centro-esquerda, Ciro Gomes, centro-direita, Alckmin, o presidente da Câmara, sei lá, hoje tá, outro. Hoje tá possivelmente vai acontecer dessa forma. Está com muito cheiro de ser Ciro e Alckmin, ou Ciro e Maia. E Maia. Rodrigo Maia, ou até um outro aí, sei lá. Às vezes surge um novo. Pode ser o Álvaro. O Álvaro, ele tem subido consistentemente. Rapaz, ele já está beliscando, hein? O que complica o Álvaro é a falta de palanque estadual. Numa campanha presidencial, não basta você ser o candidato. Aquela época que o Collor... Você tem que ter gente forte disputando os estados. A época que o Collor disparou, a gente tem que lembrar, a gente também tem que ser honesto com isso. Ali a Globo pôs a mão no Collor e falou, vem que você é meu. Com certeza. Hoje... O caçador de Marajá. Nem se a Globo quiser, ela consegue botar a mão na cabeça de um cara. Não é mais como era. Porque hoje você tem a internet. A comunicação hoje não é aquela daquele tempo em que a televisão mandava no pedaço. Essa é a verdade. Então, assim, a televisão hoje, ela faz parte de um processo. Certo. Ela não é o todo. Imagina, uma novela da Globo... apelando até para as redes sociais, né? Tá mandando assistir na palma da mão, né? Você, o programa de hoje à noite, você já pode assistir aqui, é só entrar não sei na onde lá. Você chegava numa novela da Globo, até 80 pontos de Ibope, de audiência. Verdade. Tieta, Roxane, era assim. Hoje não passa de 30, 40 no máximo. Não, e olha lá, tem que ser uma bruta de uma novela, né? Jornal Nacional. Essas que estão por aí... Nem o jogo do Real Madrid ontem. Jornal Nacional, quando eu era garoto, eu não podia falar durante o Jornal Nacional porque meu pai brigava. Verdade. Mas é porque as notícias eram assim. Você via notícia no Jornal Nacional e só no dia seguinte. A moçada de hoje, de 40, 50 anos de idade, que me encontram e tal, falou assim, eu te conheço, eu era pequenininho, meu pai te via, eu queria apurar pro desenho, meu pai não deixava, né? Quer dizer, já que nós veio com raiva de mim daquela época, entendeu? É brincadeira, mas você tá certo. Ainda você se falasse durante o Jornal Nacional. Eu não podia abrir a boca, então hoje mudou. Não dá para pegar aquele fenômeno Collor que foi feito e falar, vou fazer um... Não acontecerá mais. Não, aquilo não dá mais. Esquece, aquilo não tem daquela forma, porque a comunicação ela está pulverizada.
Então não tem como, você não controla os meios de comunicação. É impossível. Um garoto com 15 anos com o celular na mão é um meio de comunicação. Isso voltando ao tema, até porque já estamos praticamente encerrando o programa, é verdade. É rápido, né? É muito rápido. Voltando ao tema, quer dizer, você hoje, por exemplo, você olha, né, numa pesquisa e pega, por exemplo, Bolsonaro beirando 20, você pega a Marina com 7,8, o Ciro com 4,3, o Alckmin com 6,4, o Álvaro crescendo com 3,3, né? E os demais estão tudo com 1% para baixo, né? O melhorzinho aí é o Collor com 1,2. O resto é menos de 1 mesmo. Tem como livrar esses caras das falsas notícias? Amigo, eles vão bater tanto nesses caras que não... Olha, quem tiver na cabeça... Eu fico lembrando da eleição passada, lembra? Criaram até um departamento aí, um grupo, né? Foi na turma do Agnello, não foi? Eu não lembro direito, não, mas... O único jeito de um candidato se livrar da guerrilha é ele fazendo sua própria militância. Se ele fizer a militância dele, ela vai ser útil na hora de combater o boato. Agora, sofre mais quem está no governo. Por quê? Quem está no governo, vamos supor que durante o período eleitoral, o governo não pode anunciar. Certo. A lei manda que nenhum governo pode fazer publicidade em período eleitoral. Mas aí sai um boato. Sai um boato que o lote de vacina da gripe está vencido. E todo mundo vai passar mal. Quem sofre é quem está no governo. Verdade. Ele não consegue nem desmentir o boato. O governo não tem militância. Quem tem militância é o governador. E os candidatos que vão bater de frente vão pegar Brasília, que é menorzinha, né? Claro. Vão bater com o coitado do Rodrigo Hollenberg, já estou com pena dele, né? Vai dizer, porque está faltando isso, está faltando aquilo, né? É uma fartura danada, está faltando tudo, né? O governo é vitrine, está ali na hora. O que o poder público tem que fazer agora? Tem que definir algumas coisas. Primeiro, o princípio da territorialidade, ou seja, quando você comete um crime na internet, em que lugar esse crime foi cometido? Você precisa saber disso. Então, você é um candidato aqui pelo DF. Aí o Rócio foi para o Uruguai, fez uma notícia falsa, jogou na internet para te prejudicar. Onde está o crime? Quem deve julgar o Rócio? Segunda questão. Sim. Que é o princípio da competência. Quem julga ele? Ele estava no Uruguai, ele é brasileiro, fez um crime na internet contra você. E lá no Uruguai. Lá no Uruguai. Então, é crime lá, não é crime lá? É aqui, então, são essas coisas a justiça tem que definir. Quem tem que definir é o poder legislativo. Até você provar, né? Como diz lá na minha terra, que tromba de elefante não é conta-gotas. Aí, né? Só se você mexer... que andar para frente aqui. Só se você mexer num princípio que as pessoas têm medo, que é o fim do anonimato na internet. Mas se a gente for falar disso, a gente vai levar 2 programas só para o fim do anonimato. Mas por isso é que a gente vai ficar devendo mais 2 programas. Né? É lógico, né? É o jeito que a gente tem, né? E nós não falamos da situação do Lula, né, amigo? Nossa. Né? Depois dessa cacetada do STJ lá, como é que fica, Rócio? Olha, ele ainda está aguardando aí pelo STF o julgamento de 2 ações declaratórias. Essa é uma das maiores estratégias do Sepúlveda Pertence, né? E o Sepúlveda pertence ex-ministro do STF, conhecedor de várias causas importantes. É aquele camarada que não marca de um ministro do STF receber. Ele liga e as pessoas realocam na agenda para que ele seja recebido. O Lula acertou bastante ao contratá-lo por uma bagatela que a gente não faz nem ideia de quanto, né? Nem, meu Deus. Muito caríssimo. Então, o Lula, nesse momento, aguarda que o STF julgue essas ações declaratórias. Me parece que uma movida pelo OAB e outra movida pelo Partido Ecológico. Isso. Alguma coisa nesse sentido. Aguarda isso daí para ver como vai ficar. E esse próprio pedido do Lula também, né? Que ele fez ao Supremo também, né? O pedido dele, que foi julgado pelo ministro S. Fachin, que passou a bola para o plenário, né? Você apostaria que ele vai ser candidato ou não? Olha, apostar que ele vai ser candidato, eu acredito que ele não vai ser. Tá. Mas agora, com relação ao que o PT vem fazendo, Lula é candidato, está fazendo de acordo com o que deveria ter sido feito. O PT é um grande partido e tem que dar sustentabilidade, como o Marcelo falou aqui, aos candidatos, a governador, senador, deputado distrital aqui, deputado estadual. Agora, precisaria ter o segundo candidato, né?
para que na hora H, diante dessa campanha plano toda B? do PT, do plano B, Eu acho que não acontecesse. vai ter. Não tem. O PT, ele tinha um grande candidato que era o Zé Dirceu. Zé Dirceu seria o candidato, o sucessor natural do Na Lula. primeira, depois de 8 anos de Lula, teria que ser Zé. Deu aquele Aí o Zé já problema. estava complicado. Deu lá do mensalão, aí falou, pô, quem que vem? Quem que vem? Poxa, a Dilma. Pensaram até no Palocci também, que também estava Pensaram que também complicado. estava complicado. Fabricaram a Dilma. Então aí você só sobrou Dilma. E hoje você tem o Haddad, mas o Haddad, eu acho que ele tem o carisma da unha do pé do Lula. Assim, o Haddad em São Paulo, ele não foi eleito? Foi eleito, claro que Com foi o eleito. Lula do lado dele. Eu sou paulista, né? Sou paulistano. Aham. Eleger o Haddad não é a pior coisa que a gente já fez. A gente já fez outras piores. Certo. Então, o Haddad foi eleito, mas foi eleito com um apoio maciço do Lula. E com muito recurso. Coisas que hoje não existem mais. Você não pegaria uma campanha dessa para fazer? Não, Haddad não. Nem Haddad, nem Bolsonaro. Porque aí são campanhas natimortas, né? Uma coisa é a campanha do Lula. Lula é um... Você pode ter todos os efeitos que tem. É um grande político. É um grande político. Dá prazer trabalhar com um grande político. Defeito todo mundo tem. Eu tenho, você, o Ross. Sim, com quem está certeza. assistindo. Então, mas é um grande político. Agora, o Haddad, Bolsonaro, me deixa dormir. Eu prefiro. Olha lá, né? Pode marcar aí. Eu já recusei e recuso de novo. Tá certo. Olha, nós estamos devendo, já, os 2 programas que você ficou me devendo agora. Né? Você tem 2 programas para falar. Por isso é que o Rossi volta de vez em sempre aqui, né? Passa uma semana, não chega a 2 para ele. Para ficar ausente daqui. Quando o assunto é bom, mano. E hoje, lamentavelmente, o nosso telefone estava bichado desde ontem. 2 ou 3 ligações que nós tentamos atender, era que batia para passar para a gente e caía a ligação. O pessoal do Rio de Janeiro. É uma tristeza, né? Mas a pessoa ainda mandou alguma coisa pelo Facebook pra gente e foram me passando pelo ponto eletrônico aqui, eu fui colocando para vocês. Prazerão te conhecer, viu? Muito prazer, Celso. Muito obrigado por ter vindo, Marcelo. Né? Venha sempre. Obrigado. Vamos dar continuidade a esse papo aí. Ross, mais uma vez, obrigado. Abraço, Celso. Abraço, Marcelo, e a você de casa. Eu gosto disso tudo porque eu aprendo cada dia mais. Né? Eu ainda vou chegar nessa área da informática que eles falaram ali. Eu sou do tempo do falou, escutou e parou. Grande abraço.